Olá, meu nome é Ricardo Moreira, eu sou AIR e produtor musical. Vamos continuar então falando sobre os gêneros. Agora vamos falar sobre samba e sobre pagode, que é uma espécie de subdivisão que fizeram para se referir à fatia menos raiz e a fatia mais raiz do samba, né? Mas o pagode seria derivado do samba de raiz, né? Pagode, o pagode que tem acento mais pop, um pouco mais contemporâneo em relação ao samba de raiz, de acabamento, ele herdou esse nome, ele pegou esse nome ou roubou esse nome das festas, né? Porque na verdade pagode nunca foi gênero, pagode sempre foi a festa onde acontece o samba, né? Vamos lá num pagode? É o pagode onde está acontecendo a festa regada por samba. Então eles se apoderaram dessa terminologia para designar esse samba mais pop, né? Falar de samba para mim é uma alegria muito grande. Eu não tenho exatamente uma autoridade, mas eu acho que eu tenho um carinho especial com o samba pelo fato do meu DNA como AIR e como criador esteve no Casa de Samba, que é um projeto muito grande do Max Pierre com o Rio do Hora, do qual eu pude participar da gênese e do desenvolvimento. E também eu e meu parceiro Adriano De Martini criamos o Samba Social Clube, criamos tanto o programa quanto os CDs e os DVDs, os mais importantes, que foram os 4 primeiros. Então eu falo não com propriedade, volto a dizer, mas com alguma experiência com relação ao samba. E principalmente quando a gente fala de artista novo, é bem interessante falar sobre o samba, porque o samba vem se tornando ao longo do tempo, como diz Caetano, né, o samba é filho da dor, desde que o samba é samba. Por quê? O samba é filho da dor porque ele veio mesmo, ele nasceu da dor e da necessidade de festejar dos africanos que vieram como escravos. Então o samba vem se desenvolvendo nas periferias, nas comunidades, nos morros cariocas. Houve um fenômeno dos anos 90 na Lapa, no Rio de Janeiro, em que vários artistas, de certa forma da classe média, começaram a criar, não um novo samba, mas começaram a olhar para o samba de raiz com uma visão aí já um pouco mais conceituada, mais da importância. Mas é bom que se diga que o samba que a gente chama de raiz, ele teve poucos, entre aspas, turistas bem-sucedidos dentro de seu âmbito, assim. A gente tem a Clara Nunes, que era mineira, que veio cantando desde o início samba, mas namorando bolero, alguns ritmos contemporâneos, sempre com muita qualidade, sempre mais voltado para MPB, até que ela abraçou o samba de vez e claro, é considerada uma das maiores sambistas do Brasil. E a Beth Carvalho, que era botafoguense, que era da Zona Sul, enfim, que ela abraçou o samba, e eu acho a Beth Carvalho a maior cantora de todos os tempos do samba. Não houve ninguém melhor, eu não sei se haverá. Mas são pessoas da classe média, são pessoas que entraram pelo elevador social no clube do samba. A maior parte, ainda mais das mulheres, né, era feita de Lecis, Jovelinas, Ivones, né? Eram pessoas vindas da comunidade mesmo, vindas dos morros, vindas dos subúrbios do Rio de Janeiro. Então, assim, é muito complicado. Digo isso tudo para quê? Porque eu acho que é muito complicado para o artista novo que gosta de samba, que é urbano, não precisa ser da classe média, não é do morro, querer ficar compondo em cima dos temas, dos velhos temas do samba de raiz, que era a favela, a comunidade, a escola de samba. Eu acho mesmo que se o artista novo de samba, que gosta de samba de raiz, pretende fazer samba de raiz, deve explorar temas novos, temas da sua realidade, seu convívio, da sua experiência, do seu entorno emocional. Fica meio falso, meio complicado, e eu acho que a geração da Lapa aqui e ali pecou nisso, e talvez por isso não tenha desenvolvido, vamos dizer assim, novos clássicos para o samba, de ficar se atendo à temática e tal. Quando eles reliam as coisas do passado, era sensacional, porque eles ajudavam a passar para as novíssimas gerações aquele conteúdo maravilhoso de Candeia, Cartola, Nelson Cavaquinho, enfim, os grandes compositores do samba, os Carlos da Vila, pô, sei lá, eu ficaria o dia inteiro, o Mig Neto, o próprio Arlindo, a gente ficaria falando muito tempo sobre isso. Eles tiveram um papel importante, a geração da Lapa, sobre jogar luz
para essa coisa importante que a produção artística, em termos de composição, de vários compositores gigantescamente importantes que eram, de certa forma, subjugados pela MPB. Conforme eu falei, entravam pelo elevador de serviço no clube da MPB. Né? Então a geração 90 tem essa responsabilidade, mas do ponto de vista da criação de novos hits, de novos sucessos, infelizmente não rolou. E eu acho que não rolou um pouco por causa disso, um pouco por eles não terem achado o veio da manifestação autêntica da experiência daquela geração mesmo. Né? Então eu acho que a geração Lapa tem mais a contribuição na arqueologia do samba do que propriamente no estabelecimento. Então o artista novo de samba tem que pensar em se posicionar bem nesse segmento de uma maneira mais sincera, mais atida a seu próprio tempo, para que ele possa se comunicar melhor com o entorno, né? Nesse entorno agora de pessoas que gostam de tudo, gostam de todos os gêneros e tal. Se está aberto para o samba, sensacional, mas fale a língua das pessoas, fale a língua poética do dia a dia. Não vá para o morro, sem precisar. Bem, já o que a gente chama de pagode, ele tem uma história que na verdade vem do próprio samba de raiz, digamos, né? Lá pelos idos da década de 80, a gente teve o surgimento do Fundo de Quintal, o grupo Fundo de Quintal, que a Bete Carvalho apadrinhou, e que a Bete Carvalho, aliás, tudo que vinha do Cacique de Ramos, e o Fundo de Quintal nasceu no Cacique de Ramos, que é uma agremiação de blocos, é um bloco do subúrbio do Rio, de Ramos, onde aconteciam eventos, pagodes, enfim, rodas de samba, e onde começava a se manifestar uma reunião de compositores, de músicos, de cantores, que acabou por se chamar Fundo de Quintal. Ali no Fundo de Quintal a gente teve o Almir Neto, a gente teve o Arlindo Cruz, Sombrinha, a gente teve Jorge Aragão. Dali surgiram muitos, estamos falando só do que dali saíram para a carreira solo, muitos artistas importantes, vitais para o samba. E ali a gente observou alguma coisa como a chegada dos tantãs, a chegada do banjo, rivalizando, entre aspas, com o cavaquinho, ou fazendo um dueto com o cavaquinho. A gente teve as palmas marcando, enfim, tinha uma levada, a levada dos nossos tantãs, a levada do Cacique de Ramos, que era a levada do Fundo de Quintal, que modificou um bocado o samba. E teve uma explosão mesmo ali, entre metade dos anos 80 até os anos 90, uma explosão do que a gente começou a chamar de pagode, que eram esses artistas. Arlindo Cruz, e Sombrinha, Almir Neto, Jovelina Pérola Negra, Leci Brandão, que acabaram pegando esse grande trem do samba e influenciaram muita gente. Dentro desse raio de influência, haviam os sambistas paulistas e paulistanos que começaram a prestar atenção e gostar muito daquilo. O Só Pra Contrariar não se chamou Só Pra Contrariar à toa, porque é uma música, enfim, de um samba também que era sucesso do Fundo de Quintal. Então, eles foram influenciados a esse nível, só que eles produziam o som do jeito que eles entendiam o samba em São Paulo. Se você for comparar uma escola de samba paulistana com uma escola de samba do Rio, há diferenças. As levadas são mais rápidas em São Paulo, tudo é muito mais industrial. Eu não estou fazendo juízo de valor, é só uma questão estética. O conceito do samba, por exemplo, de escola de samba, é um conceito diferente em São Paulo. E o conceito do samba aplicado a São Paulo também sempre foi diferente. Não dá, a Dona Irã Barbosa, que é um autêntico samba de branco paulista, não dá para comparar com o João Nogueira, por exemplo, que também é um autêntico samba de branco brasileiro, carioca. Então, assim, são matizes diferentes, ninguém perde para ninguém, mas claro que o pagode se atinha à realidade deles, que era uma coisa que beirava muito mais o romântico, a tradição da música romântica, e alguma pincelada no que a gente chama de popular. Então a pegada dos grupos paulistanos era muito diferente, Catinguelê, Soweto, enfim,
um monte de grupos que a gente teve sucesso paulistano, e tinha tintas diferentes, tiveram alguns similares até no Rio, mas assim, meio que guardaram posições. Os pagodeiros eram muito mais os pagodeiros de São Paulo, e os artistas de samba de raiz eram muito mais ligados ao Rio de Janeiro. Ambos se respeitavam e seguiam em frente. E a gente tem grandes intérpretes, o Alexandre Pires é um grande intérprete, ali no Exalta Samba, a gente tem o Périx, tem um timbre maravilhoso, a gente tem artistas grandes de São Paulo, mas são tintas diferentes. Eu acho que você tem que saber a que veio, é muito mais fácil, eu diria que é muito mais fácil você encontrar um novo grupo de pagode paulistano, por ele ser mais contemporâneo, do que surgir um grande novo valor do samba de raiz. Ou se você observar o próprio trabalho do Diogo Nogueira, que é o mais contemporâneo que vem do samba de raiz, o trabalho dele é totalmente miscigenado, já totalmente influenciado pelo grande mercado, o grande mercado de shows e tal. Ele não tem muita preocupação em resguardar essas fronteiras, opção, que eu respeito, mas a gente não tem, do Diogo para trás a gente não tem grandes representantes do samba de raiz. Surgiu a Tereza Cristina, muito respeitada, rainha das lives atualmente, mas muito respeitada e tem um timbre excepcional, muito bom ouvir a Tereza cantar, ela tem muito respeito, mas a própria Tereza já fez um disco em homenagem ao Roberto Carlos, ela tem uma certa visão pan, né, sobre o trabalho dela e o samba como um todo. Então o que eu acho é que o artista novo, o samba, infelizmente o morro não revela mais grandes artistas de samba de raiz. Ele revela muito mais MCs, funkeiros e tal, do que propriamente esse veio. E a gente fica sempre, né, com aquela música do Nelson Sargento, que o samba agoniza mais não morre, aquele sucesso da Alcione, não deixa o samba morrer. Eu acho que o samba realmente o samba de raiz tem um vigor que faz ele ressurgir, mas eu ando preocupado com o samba. Enquanto com o pagode eu acho que não tem que ter a ver preocupação, porque ele vai estar sempre de certa forma vigente, porque os grupos vão surgindo, vão se renovando na linguagem, miscigenam com outros estilos e tal, e eu acho que o artista novo de samba tem que pensar como ele vai se manifestar, o que é autêntico para ele, e seguir o caminho dele e tentar se estabelecer. Resumindo, então, se você é um cara que tem a veia do samba de raiz, vai com fé, cara, vai fazer o teu trabalho. Ainda temos grandes intérpretes de samba para você surgir como compositor, e eu acredito sim que haja um mercado, haja uma brecha. O Zeca Pagodinho tá aí, que hoje pode se considerar o rei do samba, é um embaixador do samba, quer saber sobre samba, pergunta ao Zeca, o Zeca sabe tudo sobre samba. Ele é um grande intérprete, ele divide muito bem, enfim, ele defende o samba como a madrinha Bete Carvalho defendia, segura a bandeira do samba com fé, e assim, é um cara para ser ouvido, mas ele já está contribuindo já há muito tempo. Surgiu o Diogo, conforme eu falei, se miscigena, então a gente tem uma brecha, na minha opinião, tem uma brecha para uma grande intérprete nova de samba de raiz, e tem uma brecha para um grande novo intérprete de samba de raiz. Eu acho que temos sim. Então assim, tenha fé, se você gosta de samba de raiz, acredita. E no pagode, acho que a gente não precisa muito estimular muito, não. Eu acho que o mercado é mais afeito a esse tipo de produção musical. É só ouvir bastante coisa, ouvir samba de raiz, ouvir os grandes mitos do que a gente chama de pagode, e seguir em frente, gravando, tentando, porque eu acho que assim, a gente tem que preservar a linguagem do samba, porque, conforme eu disse, é o que é mais reconhecido, é o samba e a bossa é filho do samba. Então assim, e o samba é filho da dor. A gente está aqui para honrar o samba, honrar nossos antepassados, honrar os negros que doaram sangue, suor e lágrimas na sociedade brasileira e ainda derramam, e o samba é a expressão mais nobre que existe da alma negra. E eu sou negro, graças a Deus.